Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas para esse conteúdo extra aqui do canal. Logo mais tem os nossos vídeos, naturalmente, né, nos horários tradicionais, das 9 horas da noite. E tem também a Escola de Capacitação Teológica na terça-feira. Durante todos os outros dias da semana, conteúdo normal às 9 da noite. Mas durante um tempo a gente vai ter esse conteúdo extra aqui. Quem sabe ele não fica definitivamente, dependendo da sua resposta positiva aqui à nossa iniciativa. Você deve ter acompanhado que na semana passada nós fizemos uma série de perguntas teológicas na aba Comunidade, que, aliás, você deve visitar todo dia a aba Comunidade, porque tem conteúdos lá diários. E lá também é bem legal, porque dá para a gente colocar textos, frases, enquetes, quiz, e funciona muito bem para a gente também testar o nosso conhecimento. E nós fizemos uma prova teológica com 10 questões, e na semana passada, de segunda a sexta-feira, em 2 horários diários, sempre às 11 da manhã e às 4 da tarde, nós disponibilizávamos questões da teologia, 2 por dia, num total de 10 questões. E hoje nós vamos gravar vídeos falando sobre todas essas 10 questões e comentando um pouquinho mais a respeito disso. Se você não viu esse quiz, eles estão disponíveis lá na aba Comunidade. Hoje essa questão, a primeira questão eu vou responder, mas dá para você fazer as outras questões antes dos outros vídeos também, para você testar o seu conhecimento. E, aliás, gostamos bastante do resultado, né? Muita gente acertando, o que é bem legal, né? E em breve, se você quiser, se você topar, se você escrever aqui nos comentários, a gente faz novos quiz, novos testes teológicos como esses. E a nossa preocupação era fazer uma prova, um exame, entre aspas, variado, né? Com questões de várias áreas da teologia, teologia bíblica, sistemática, teologia pastoral, história da teologia, para não ficar apenas centrado numa área e esquecer de outras áreas, né? Então, por exemplo, a primeira questão que nós fizemos foi da área de teologia sistemática. E, aliás, também ligada à questão da teologia contemporânea. A teologia contemporânea é uma das áreas da teologia sistemática, né? Que é a teologia do século XIX, XX, XXI, também pode ser na área de pesquisa bíblica também, né? E aí nós fizemos a seguinte pergunta: qual foi o teólogo responsável pela teologia da crise? Bom, esse é um conceito bastante importante, a grande maioria acertou a resposta, né? Quase 70% acertou a resposta. Mas esse é um conceito bem legal da teologia contemporânea, né? Por que teologia da crise? Isso tem a ver também com a teologia dialética. A dialética era uma tese inicial que é confrontada com a sua negação, com a sua antítese ou antitese, como queiram, e o resultado disso é uma terceira opção, uma terceira possibilidade, que é a síntese, quando se mantém o que há de melhor na tese, o que há de melhor na antítese e cria-se uma nova perspectiva, que é a síntese. E a teologia da crise, ela ganha esse nome porque ela parte desse pressuposto da dialética. Ou seja, você tem uma tese fundamental para a teologia, que é a certeza de um Deus que é santo. A santidade divina é a tese. E a antítese a essa tese, a negação a essa tese, é o ser humano que é pecador. Ou seja, o ser humano é a antítese de Deus, porque Deus é perfeito e o ser humano é imperfeito. Não é que sejam inimigos, mas essencialmente são informações distintas uma da outra. Nós temos Deus, que é o ser perfeito e eterno, do outro lado, o ser humano, que é um ser limitado, um ser temporal, um ser frágil. E esse Deus, ele é santo. E o ser humano, como é um ser limitado, temporal, imperfeito, não pode ser santo por definição. Então,
você tem um ser humano que é pecador, que está em contraste com um Deus que é santo. E aí gera no ser humano a crise de precisar ter relação com Deus e não ser capaz por si mesmo de chegar a essa relação com Deus. E aí ele precisa de uma síntese que resolva essa equação. E qual é essa síntese? É a iniciativa divina, ou seja, lembra que eu falei que a síntese é a manutenção do que há de melhor nos dois postulados anteriores? Pois é, nós temos a santidade preservada e a humanidade da antítese preservada. É Jesus Cristo, né? É a síntese dessa crise. É ele quem resolve essa crise do ser humano. Jesus é Deus que se esvazia e se faz ser humano para vir ao encontro das nossas necessidades e superar a nossa crise. Já que o ser humano é imperfeito e não alcança um Deus perfeito e santo, Jesus faz o caminho inverso, faz o caminho que vem de Deus até o ser humano. Ele é a preservação do que há de melhor na humanidade, que é a sua própria natureza criada por Deus, natureza existencial da humanidade, e ele encaminha esse ser humano diante de Deus pela sua própria santidade como característica divina desse processo, né? Ou seja, é Jesus quem acaba com a crise, é Jesus quem encurta o caminho que separa a humanidade da divindade, e é na humanidade de Jesus que há esse encontro amigável, reconciliador, que supera toda a crise estabelecida entre o ser humano e Deus e faz essa proposta de amizade, né? Então, quem deu esse nome foi Emil Brunner, como a maioria respondeu. Foi Emil Brunner quem deu o nome de teologia da crise, que é o ser humano diante de Deus, e isso gera nele uma crise existencial, e a superação dessa crise apenas com a iniciativa divina. Karl Barth também trabalha essa questão da dialética, e ele diz que Jesus é a perfeita e plena revelação de Deus à humanidade. Rudolf Bultmann já é uma outra linha, já é uma outra pesquisa, né? Ele é da área da teologia bíblica, não da teologia sistemática. E o Paul Tillich, embora também concordasse com esse esquema teológico, o Paul Tillich, ele trabalha com outras questões e não é uma ênfase tão presente nele, mas essa expressão teologia da crise foi cunhada por Emil Brunner, teólogo suíço, da qual o Karl Barth, Paul Tillich também compartilham, só que quem dá o nome, conforme a pergunta proposta, foi o teólogo Emil Brunner. Então, quem marcou essa alternativa acertou, parabéns. Quem não marcou, agora aprendeu também a resposta correta. Quando essa pergunta voltar, com certeza vai acertar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like por aqui. Ative todas as notificações, porque de noite tem mais conteúdo, e ativando as notificações você não perde nada do que a gente produz por aqui. Um abraço e até a próxima.